Agora, momentos de paz e reflexão. Culto doméstico. A palavra de Deus para o seu coração. Com Márcia Cartier. Bom demais! Mais uma vez juntos aqui no Arda 93 FM com este culto maravilhoso e abençoador. É o culto doméstico que chega até você com a palavra do Deus vivo, a oração da fé. Para você um lindo louvor. E com certeza com o coração aberto, ouvidos atentos, aprendendo mais da palavra do Senhor, para ser instrumento nas mãos dele, desse Deus vivo. Ele, pastor Júlio Teixeira, da PIB do Lins. A paz, que bom recebê-lo aqui mais uma vez, pastor. A paz, Márcia, é um prazer também poder estar com você aqui, com os nossos irmãos, nossos amigos ouvintes, em todo mundo, né? Eu ia falar todo o Brasil, mas em todo mundo aí, em mais uma edição do Culto Doméstico. Amém. Hoje a palavra está no Novo Testamento. O pessoal já pode abrir a Bíblia de trás para frente, não é isso, pastor? De trás para frente, exatamente. Porque é no último livro, é no livro de Apocalipse, né? No enigmático livro de Apocalipse, no capítulo 4 e um versículo só, versículo 11. Você que pode abrir aí a Bíblia, né? Então pode fazer isso. Se você não pode abrir, está dirigindo, está guiando, ouça a leitura que daqui a pouquinho nós vamos fazer. Amém. Vai lembrar que a foto do nosso pastor Júlio Teixeira está ali na fanpage da 93 FM. Abaixo da foto você pode incluir o seu nome de sua família em oração. Mandar um abraço aí pra PIB do Lins, prestigiando nosso pastor Júlio Teixeira aqui na 93 FM, também, claro, a todos nós aí da 93. Um abraço aí mais uma vez a PIB do Lins. Então, pastor Júlio, daqui a pouquinho mais uma vez Apocalipse 4, versículo 11. Enquanto isso, enquanto você se inteira daquilo que vai ser dito, Kleber Lucas canta a ele. 95 no Rio. Aquele que foi manifestado na carne, foi justificado em espírito, contemplado por anjos, pregado entre os gentios, crido no mundo, recebido na glória.
sentado para Ele. Kleber Lucas, a Ele, tá na hora. A palavra de Deus para o seu coração. E com a palavra o nosso pastor Júlio Teixeira, da PIB do Lins. Pastor. Querido ouvinte, nós citamos aqui o texto de Apocalipse, o texto no capítulo 4, no versículo 11. Você que está aí com a sua Bíblia aberta, você que, como já dito aqui, não pode abrir a Bíblia agora, de repente você que é taxista, você que está guiando, você que está indo para o trabalho ou voltando para casa, enfim, capítulo 4, versículo 11, você pode ouvir, e à medida que você vai guiando e sendo guiado, claro, pelo próprio Deus, nós vamos ler a palavra. E nessa noite gostosa, nessa noite chuvosa aqui na cidade do Rio de Janeiro, nós vamos entregando ao Senhor o nosso culto doméstico. Você que está na sua casa, com sua família, você que aguarda por esse momento, nós leremos então o versículo 11, que diz assim: Tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque todas as coisas tu criaste, sim, por causa da tua vontade, vieram a existir e foram criadas. Vamos ler mais uma vez? Tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque todas as coisas tu criaste, sim, por causa da tua vontade vieram a existir e foram criadas. Aleluia! É um louvor, é uma adoração, é um cântico que é feito àquele que está no trono. Quando lemos todo o capítulo do 4, podemos entender o porquê dessa expressão no final desse capítulo, que na verdade tem a sequência no capítulo seguinte, no capítulo 5, quando fala de adoração. Então é uma visão que João tem quando ele é levado, e depois quando nós estudamos a respeito das 7 igrejas da Ásia, em dado momento, logo após aprendermos a respeito, é falado, é escrito a respeito das 7 igrejas da Ásia, João tem essa visão do trono, tem essa visão de adoração, a visão do trono, a visão que leva à adoração, que mostra a Deus em seu lugar. A visão do trono que nos leva também a essa adoração e que nos faz lembrar de nossa condição. Nos traz, por exemplo, a lembrança de Isaías 6, quando lá escrito, lá relatado pelo profeta, ele diz que no ano em que morreu o rei Uzias, naquele ano eu vi o Senhor assentado no seu alto e sublime trono. Nos faz lembrar da nossa condição, porque nós continuamos, assim como Isaías, nós continuamos carentes desse mesmo Deus que Isaías viu num alto e sublime trono, desse mesmo Deus que João viu sendo ali adorado pelos 24 anciãos, esse mesmo Deus que João viu quando que diante desse trono, diante desse Deus, existia ali a visão de seres em que ele tenta descrever, mostrando que um parecia como uma águia voando, um parecia como um homem, um parecia como um leão, e nós podemos ver essa expressão de adoração, de louvor, dada a esse Deus que estava naquele trono. E nos lembra, sim, da nossa condição, assim como Isaías falou, porque estamos na condição, continuamos na condição de sermos carentes desse Deus em que nós reconhecemos a honra que é dada e somente deve ser dada a Ele, o poder, o louvor. E assim como Isaías, em algumas vezes, como o próprio profeta falou, e ele se viu naquela condição de ser alguém tão indigno, e fazemos esse contraponto enquanto falamos da dignidade de Deus, nós nos sentimos tão indignos. E aí Isaías falou: eu que sou um homem de lábios impuros. E às vezes nós
podemos nos ver numa condição parecida como que de Isaías, e quando falamos de lábios, não só falamos de lábios, mas de corações também, e aí necessitamos sim do Cristo que morreu por nós, porque por Ele hoje nós vivemos na esperança de estar com Ele, esse mesmo Cristo, como descrito na visão apocalíptica, de estarmos juntos, de podermos gozar juntos dessa adoração no futuro, quando estivermos ali com Ele. Mas podemos viver hoje também, viver parte dessa eternidade, com certeza, infinitamente, não temos nem como mensurar tudo aquilo que viveremos, mas podemos já viver um pouco, bem pouquinho, mas dessa eternidade que um dia viveremos ali, essa mesma visão do trono, essa mesma visão de adoração que nos contagia, assim como João nos relata mostrando que essa visão é uma visão que nos leva também a reconhecer a soberania de Deus, independente da nossa vontade, independente do nosso querer, dos nossos desejos. Essa visão do trono nos leva então a reconhecer essa soberania desse Deus. Deus é soberano. Deus é soberano. O texto de Gênesis, primeiro capítulo, fala da criação. E interessante, quando agora falamos do livro de Apocalipse, que é colocado aí como o último livro da Bíblia, nós podemos ver o início e o fim, o Gênesis e o Apocalipse, eles como que se encontrando para reafirmar que Deus, ele não é passageiro, mas para reafirmar que Deus é o condutor da história. Deus é o condutor da história. O mesmo Deus, o Deus que é o alfa, o início, o criador de todas as coisas. Quando nós nos lembramos logo dos primeiros capítulos, nos lembramos dos primeiros versículos do capítulo 1 do início do livro de Gênesis, quando fala que no início, no princípio criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus se movia, pairava sobre a face das águas. E disse Deus: haja luz, e houve luz. Com o poder da sua voz, com o poder da sua palavra viva, ele ordenou, ele deu ordem e as coisas foram criadas. É esse mesmo Deus que aqui em Apocalipse, nesse versículo, apenas no versículo 11, nós podemos reafirmar isso. Porque tu criaste todas as coisas, e por tua vontade são e foram criadas. Nós podemos reafirmar o Gênesis 1, aqui no finalzinho da Bíblia. Nós podemos ver o encontro, porque sabemos que Deus, ele é o condutor da história. Por mais que muitas pessoas digam o contrário, queiram dizer o contrário, por mais que em muitas vezes a ciência queira dizer o contrário, e nós não temos problema algum com a ciência, porque sabemos que a ciência ela é boa, mas ela não dá conta de colocar Deus, como já foi dito uma vez, dentro de um tubo de ensaio, porque Deus, ele é Deus, ele é o criador de todas as coisas, então ele não é passageiro. O passageiro da história somos eu e você, mas Deus não é passageiro, mas sim condutor da história. Ele criou, ele sustenta todo mundo. É interessante quando nós lemos o Salmo 19, que fala que os céus declaram a glória de Deus, o firmamento anuncia a obra de suas mãos. Nós podemos ver que a própria natureza reconhece a soberania, o poderio, o poder de Deus, a própria natureza. O Salmo 24, quando diz que do Senhor é a terra e sua plenitude, o mundo e todos aqueles que nele habitam. A palavra de Deus nos reafirma isso, nos reafirma o poder desse Deus majestoso, desse Deus que é tão grandioso, mas que foi capaz de dar o seu Filho por amor de nós. Esse Deus que foi capaz, que é capaz de se revelar a nós através do seu Espírito e nos dar o fôlego de vida, de uma nova vida. Quando João se refere a essa visão do trono, é diferente da visão do mundo. É diferente de uma visão que está presa a circunstâncias, é diferente de uma visão que está presa a situações, e a situação ela pode se estabelecer em qualquer esfera. Hoje nós vivemos num mundo de tantas dificuldades. Quando nós falamos da cidade do Rio de Janeiro, nós falamos de violência,
Quando nós falamos dos nossos bairros, das nossas comunidades, falamos de violência, mas se pararmos para observar, isso não é só em relação ao Rio, mas em relação ao nosso país, em relação a todo o mundo. Quando não só falamos de violência, mas falamos de dificuldades, falamos do problema na política, na economia, nas relações do ser humano, mas coisas também tão pequenas dentro da nossa própria casa. E aí nós temos, às vezes nós deixamos a nossa visão do trono ser embaçada e passamos a ter tão somente uma visão do mundo. E aí não conseguimos adorar, não conseguimos viver na perspectiva do Filho de Deus, que através do seu Espírito Santo em nós habita. Então é como que se precisássemos ter a visão de Estevão, a visão que Estevão teve quando viu o céu se abrindo. Por mais que portas estejam se fechando, precisamos ter a visão que olha para o trono, a visão que faz com que o céu se abra sobre nós. A visão que Pedro teve no primeiro momento, quando ele viu Jesus, caminhou sobre as águas, e não a visão que ele teve no segundo momento, quando ele percebeu que embaixo dele não havia mais nada, apenas água, e ele começou a afundar. Mas é essa visão que nós precisamos entender, que nós precisamos ter a visão de olhar para Jesus, porque por mais que não haja nada abaixo dos nossos pés, precisamos entender que é exatamente nessa hora que nós precisamos depender do Senhor, depender de Deus. E interessante que esse mesmo Pedro, lá na sua epístola, no primeiro capítulo, na primeira epístola, no capítulo 5, versículo 7, ele diz: lançando sobre ele se refere a Jesus, toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. O mesmo Cristo que cuidou dele, estendeu o seu braço, a sua mão, e o tirou daquele momento ali de poder se afogar, se afundar, é o mesmo Cristo que também estende a sua mão para você, para mim hoje. Hoje nós podemos estar afundando nos problemas, nas situações, nas circunstâncias, mas se o nosso olhar se volta para Jesus, se o nosso olhar se volta para o trono, nós conseguiremos passar pelas situações, pelas circunstâncias que se apresentam para nós. É ser contagiado pela adoração quando olhamos para o trono. É entregar nossa coroa, a nossa vida a esse Deus. E ter a certeza pela fé em Jesus, de que um dia nós poderemos estar com Ele, face a face, poderemos adorá-lo. Mas isso não tira de nós a oportunidade de podermos adorá-lo agora. E eu convido a você, daqui a pouquinho estaremos orando, os pedidos estão sendo feitos, você inclusive pode fazer o seu pedido também, mas o maior presente, a maior bênção que você pode receber é poder entender que a sua vida ela pode ser entregue a esse Cristo, para que, assim como que na visão de João, aqueles que ali estavam adorando a Deus em seu trono, nós possamos adorá-lo também, aqui e agora. E desde já, entender que o Senhor nos convida para que possamos ter uma vida com Ele na eternidade, que começa aqui e agora. E você pode fazer isso entregando a sua vida a Ele, reconhecendo a adoração a esse Deus. Glória a Deus. Tem uma palavra abençoadora com o nosso pastor Júlio Teixeira, ele que é da PIB do Lins, Instantes em Oração. Nós temos aqui pedidos do Rodrigo Gregório, da Ana Maria Bolinini, também Vanessa Pepe, da Nanda Barbosa, Rose Rouge, da Márcia Fonseca, da Noemi Rosa, da Rosilene Oliveira, do Dacione Melo, ainda Jacira Tomé, Rosane Alves, Jorge dos Santos, Andresa Roriz, Marco Aurélio, a Cristiane Rosa, Luana Pereira, Gilberto Viana, também Lúcia Gouveia, Simone Nascimento, Antônia Simplício, Eliane de Paula, Eliana Fausto, Nete Moura, Fátima Souza, Helena de Almeida, ainda Dorinha Silva, pedidos para o Sidney, Deus opere o milagre em sua vida, também Marcelo Rezende, Cesário Guzmão, também milagres de cura, saúde também, cura restaurada, Juliana, libertação de Jennifer, Percy, está internada ali em Cachoeira de Itapemirim, no Espírito Santo, também um milagre de cura, incluindo você num hospital, num presídio, numa clínica, seja qual for a sua situação, talvez com o coração triste e enlutado, colocando a cidade do Rio de Janeiro, o povo brasileiro,
nossa nação no altar de Deus, nossos missionários em campo, o pastor Júlio Teixeira, sua vida, família e ministério, minha vida, toda a minha família, a equipe da 93 FM, nosso irmão deputado Harold de Oliveira, irmã Invelice, Marina, André Maria e toda a sua família, nossas crianças, nossos jovens, as nossas autoridades. Senhor, opera o milagre, que haja cura na nação brasileira. Que o Senhor seja o provedor de todo chefe de família nesta hora. Deus abra as portas para o desempregado, nossos vovôs, nossas avós. Vamos orar nesta hora. Nós cremos num Deus todo-poderoso, Deus do impossível, que opera na vida daquele que crê. Pastor Júlio Teixeira, da PIB do Lins, oremos. Pai, nós queremos te adorar, ó Pai, nós queremos te agradecer, nós queremos reconhecer que só Tu és digno, só Tu tens todo o poder. Ó Deus, diante do Senhor, diante, ó Deus, da vida que o Senhor nos deu através do Seu Filho Jesus e da vida que o Senhor nos dá, essa vida abundante, nós queremos, ó Pai, colocar todos esses pedidos, ó Pai, entendendo que na sua vida, na vida do Senhor, no seu poder, não há, ó Pai, nada, Senhor, que possa prevalecer, ó Deus. Então nós queremos pedir que o Teu Espírito Santo esteja visitando cada pessoa que foi mencionada aqui agora. Deus, se é uma questão de cura física, que o Senhor cure em nome de Jesus. Se é uma questão da cura emocional da alma, que o Senhor cure em nome de Jesus. Pai, portas que se abrem, ó Pai, para aqueles que estão desempregados. Ó Deus, aqueles que estão convivendo com problemas no casamento, que estão, ó Pai, à espera de um milagre. Senhor, em nome de Jesus, nós cremos, ó Pai, na oração da concordância de um Deus, ó Pai, de um Deus que nos ouve, ó Pai, de um Deus que nos escuta e tem prazer em nos abençoar. Nós sabemos, ó Pai, que o Senhor nos ama, nós sabemos que o Senhor ouve as nossas orações. Nós nessa hora, Pai, queremos também nos lembrar aqui da família da Alexia, ó Pai, que ontem foi recolhida pelo Senhor. E nós queremos te pedir por sua mãe, por seu pai, o Sandro, a Verônica, os irmãos, ó Pai, sabendo que, ó Pai, nós te agradecemos pela vida dessa menina, te agradecemos pelo tempo de vida que o Senhor deu e sabemos que o Teu Espírito Santo, ó Pai, está a confortar, ó Pai, todos os familiares. Então, em nome de Jesus, que essa seja inclusive uma oportunidade de poderem ver o Teu favor, de poderem ver, ó Pai, a Tua presença. Nós te agradecemos por isso, sabendo que a Tua vontade é boa, perfeita e agradável, e pela Tua vontade todas as coisas foram criadas, e tudo aquilo que o Senhor criou é bom, e nós queremos te agradecer por isso, porque somos parte dessa Tua criação, somos feitura Sua, e louvado seja o Teu nome em todo o tempo, em nome de Jesus. Amém e amém, Senhor. Amém. Glória a Deus. Vai dando glória, meu irmão, recebe sua vitória. Pastor Júlio Teixeira, PIB do Lins. Amém, Márcia. PIB do Lins, ali na rua Vilela Tavares, número 172. Você é convidado a estar conosco às quartas-feiras, por exemplo, amanhã, 7h30, no culto Passos de Vitória. Estaremos ali falando sobre tudo aquilo que Deus tem feito na vida das famílias da Igreja do Senhor Jesus. E aos domingos, os cultos da manhã, às 10 horas da manhã e às 19 horas da noite. 19 horas, claro, à noite. Você é convidado a participar conosco. Aproveitamos aqui para mandar um abraço para o pastor presidente, pastor Ailton Desidério, os pastores lá da equipe, pastor Marcelo, pastor Zeca também. Enfim, todos os nossos irmãos, todos os nossos ouvintes que estão ao alcance da nossa voz. Que todos sejam abençoados pela graça e misericórdia do Senhor Jesus. Glória a Deus! Deus é muito fiel. Deus continue a abençoar a vida, família e ministério. Pastor Júlio Teixeira, seja breve seu retorno. Leva o nosso carinho ali a todos da PIB do Lins, tá? Amém, Márcia. Amém. E você, ouvinte amado, continue por aqui. Tem mais palavra de vida para o seu coração. Vale lembrar que de segunda a sexta, às 9 da noite, você ouve o Culto Doméstico. Amanhã tem mais. Graça e paz em Cristo Jesus. Você ouviu momentos de paz e reflexão. Culto Doméstico. A palavra de Deus para o seu coração. Márcia Cartier. FM.